A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos, nessa noite, iniciarmos mais um culto de adoração, glorificação e entendimento espiritual das coisas de Deus. O Evangelho que tem nos trago vida, tem nos trago paz, tem nos trago consciência, né, na história pessoal. O Evangelho, ele não só muda, né? O Evangelho, ele não só muda a vida espiritual, porque parece uma incógnita, mas infelizmente parece, Lourdes, eu conheço pessoas que o Evangelho até mudou a vida dele espiritual, sabe? Ele até começou a ter um comportamento espiritual, diferente até. Ele passou a crer mais em Deus, né? Ele passou até a orar, aprendeu até a orar, sabe? É um comportamento espiritual, né? Porque antes não fazia nada disso. Ele passou até a modificar um pouco os seus procedimentos que a gente tem como espiritual. Passou até a ler a Bíblia. Olha que legal, né? Passou a ler a Bíblia, queridos. Passou a aprender a encontrar Gênesis, né? Já encontra Apocalipse, já sabe onde está. Livro de Salmo, e agora ele abre a Bíblia, quase no meio já acha o livro de Salmos, né? Já ficou esperto. Ele já sabe que Jesus morreu na cruz, né? Então, alguns comportamentos espirituais, alguns que estão dentro dessa formação que a igreja contribui, porque é importante lembrar que a igreja ela não salva ninguém, mas é o Evangelho genuíno que salva, a fé genuína, o discernimento espiritual em quem é Cristo, o porquê Cristo salva a igreja, ou morre para salvar a igreja. Ele até já começou a descobrir essas coisinhas, sabe? Ele já sabe que ele precisa se batizar, né? E até já se batizou, muitos até já se batizaram. E ele já chega na igreja, ele já sabe que o comportamento dele agora não é chegar na igreja e ficar de olhos abertos. Ele já sabe que ele chega, dobra o joelho, ora, né? Dá até glória a Deus, diz aleluia, bate palma, porque ele já sabe já os momentos certos de fazer aquilo, né? É um comportamento espiritual. E aí a gente olha para esse tipo de pessoa e faz logo uma interpretação rápida. Rapaz, quanta mudança, né? Quanta mudança essa pessoa já teve. Engana-se nós. Porque Samuel foi um dia ungir o próximo rei, né? Ele foi ungir, sabe? José, você que está aprendendo lá do Beabá, eu amo ensinar lá de trás. Tipo, você não entender, fala, eu não entendi, eu volto tudo. Porque mais vale você sair daqui entendendo do que eu falando, entendeu? O legal é quando você entende, não é quando eu falo. O importante é quando Deus fala no teu coração, não quando eu falo nos teus ouvidos, né? Porque eu não resulto nada, eu não melhoro em nada a sua vida. Eu só sou um canal para que Deus possa transmitir a ação dele sobre as nossas vidas. Mas Samuel foi um profeta, sabe? É tipo assim, para você entender, era um homem referência da época. Se hoje nós olharmos para o nosso Brasil, a gente vai pegar alguns homens que são referência. E hoje são inúmeros. A gente vai pegar os maiores pastores, os mais renomados, os mais importantes, os que teologicamente são firmes, convictos, são referências. E a gente pode lembrar
rapidamente aqui, no mínimo de uns 10. A gente vai contar aqui nos dedos uns 10 no mínimo. Que a gente já diz de cor de saltear. Fora aqueles que têm um trabalho que a mídia não mostra. Então vamos imaginar que Samuel seja a mistura de todos esses 10 um só, entendeu? Sentiu que era o cara? Forte, né? O cara era mais ou menos assim. Junta esses 10, não dá um Samuel. Tamanha era a autoridade que Deus dava a esse homem. O respeito. E vou te dizer que a autoridade dele, aleluia, a autoridade de Samuel não estava nos milagres que ele podia fazer, né? Às vezes a gente acha que a autoridade está na capacidade de fazer milagre. Mas a autoridade não está na capacidade de fazer milagre. Até porque nem eu e nem você temos capacidade alguma de fazer milagre. Se aconteceu algum milagre, é porque foi o Eterno que fez. Porque foi Deus que fez. E não tinha que usar alguém. E não fica muito empolgado não, porque Deus quando quer usar, ele usa até uma mula. Aí fica ruim, não fica? A gente está muito assim, como dizia meu avô, muito emproado, né? Não sei se você conhece esse termo, que é lá de trás, não sei se ainda usa hoje. Fulano está emproado, né? Parece um galo garnizé. Entende? Aqueles ditados de antigamente, que garnizé é pequenininho, mas é enjoado. Enjoado, bota aquele peito para frente assim, né? Aquele pescoço firme, e aí ele parte para dentro. Bicho é enjoado, né? E aí a gente de vez em quando emproa assim, né? Quem sabe alguns desses grandes homens de Deus em algum momento, na sua ignorância, porque somos carne, somos seres humanos, algum dia eles se acharam em algum momento e depois recuaram, dizer, opa, isso não vai me levar a lugar nenhum, né? Na nossa vida a gente aprende muito quando a gente erra. Eu acredito que esses homens também, eles passaram por isso, porque eles não são santos e nem tampouco são melhores do que eu e nem que você. A única coisa é que houve uma dedicação e um chamado específico e que Deus está abençoando de uma forma especial e espiritual. Aí a gente pega, né, esse Samuel, que é a junção desses 10 homens aí que você possa lembrar, e a unção na vida dele não estava nos milagres, mas estava na capacidade das pessoas o respeitarem. Diga comigo, a maior unção não está na capacidade de fazer milagres. A maior unção está na capacidade de ter dos outros orgulho. As pessoas olharem e dizerem para você, este é um servo de Deus. Respeito, né? Quando eu digo orgulho, não é o do Samuel, e sim das pessoas que olham para ele e veem nele um homem de Deus, né? Um homem capaz, um homem íntegro, reto, fiel. Melhor do que ser usado em milagres é você ser alguém íntegro, reto diante do Senhor. E isso todo mundo é capaz de ser. Isso é legal. Porque às vezes a gente acha que somos... Por exemplo, nós temos aqui algumas ovelhas que estão aprendendo, né? Estão aprendendo. Eu vivo com ovelhas que estão aprendendo. Eu glorifico a Deus por isso. E eu posso dizer para vocês que o maior orgulho de Deus e o maior orgulho meu, quando eu olho para você, não é no tamanho da capacidade que você tem de orar, de pregar ou de ser usado por Deus. Meu maior orgulho é poder ver em vocês capacidades espirituais, caráter espiritual, querer aprender mais de Deus. É olhar para você e dizer, olha, antes você era assim, mas hoje Deus mudou a sua história. Olha, o tempo que eu fiquei longe, o tempo que eu fiquei afastado, né? As coisas não deram certo, não funcionaram. Mas quando eu encarei novamente, quando eu peguei a minha missão, né, Rosé? A gente dá glória a Deus, a gente diz, a gente consegue dizer como é diferente, né? Como é diferente nós olharmos
e vermos a nossa mudança. Melhor do que os outros mostrarem a nossa mudança, queridos, é você enxergar a sua mudança. Nós temos que ter essa capacidade também, de enxergar essa mudança. Temos que ter essa capacidade de analisar e fazer uma autocrítica espiritual da nossa vida. E essa autocrítica não está no elogio, não está no autoelogio, mas está literalmente na crítica. É quando você se critica. Será que somos capazes de nos criticarmos? Ou só somos capazes de nos elogiarmos? Né? Isso é sério, porque muitas vezes só temos capacidade de nos elogiarmos. Olha, eu sou muito bom. Olha, eu fiz isso, aconteci. Mas e cadê a parte da crítica? Porque na verdade, se você se transformou em alguma coisa, é porque no mínimo você tem que ter se criticado 2 vezes mais. No mínimo. Ninguém consegue, eu acho impossível. Ninguém consegue se elogiar mais do que se criticar. O ser humano tem mais motivos para se criticar do que para se autoelogiar. Por quê? Porque o elogio vem após a minha própria crítica. Não é a crítica dos outros, é a minha crítica. É a minha observação daquilo que eu mudei, daquilo que eu vivi e daquilo que eu sou. Então nós temos que ter essa capacidade de analisar a nossa autocrítica e avaliar, olha, ainda bem que eu descobri a tempo que eu estava no caminho errado. Ainda bem que a minha família, né, estava se perdendo e a culpa era minha, mas agora eu tomei posição. Né? E como eu disse aqui para a nossa irmã, quando ela descobriu que a família dela dependia dela e ela tomou posse, eu disse para ela o seguinte: quando alguém disser, hoje você não vai, você tem que ser inteligente. Eu vou sim. Eu vou porque a nossa família está crescendo, porque você é um ingrato, mas eu não. Mas eu estou orando pela sua ingratidão para que Deus não nos castigue por causa de você. Então deixa eu orar, porque senão a chapa pode esquentar. Né? E aí eu acredito que, no mínimo, o Espírito Santo vai te usar e vai cortar as asas do adversário. Amém? Amém. Isso é muito bom. Quando a gente olha e consegue perceber que houve e há e pode haver mudança. E Samuel era um homem que era admirado pelo caráter dele, pela responsabilidade que Deus deu a ele, e as pessoas olhavam para ele e confiavam a ele. Para quem não sabe, os reis, né, consultavam a Samuel. Os reis honravam este profeta. Hoje a gente já não encontra muito isso. Salvo alguns casos isolados, em algumas reuniões fechadas de algumas autoridades, que quem sabe convidam pastores renomados, homens capacitados, né, no reino do Espírito, para pedir oração. Mas isso não é um contexto aberto. Às vezes fica muito escondido. Você não sabe. Né? Por exemplo, eu já fui orar a autoridades. Eu já fui convocado para clamar, entregar uma palavra à autoridade. Mas pergunta se você soube. Você não soube. A cidade não soube, mas eu fui. Mas na época de Samuel era diferente. Todos sabiam, Samuel está chegando. Samuel vem falar com o rei. Ou o rei quer falar com Samuel. Era um homem de autoridade. Era um homem que era respeitado no país, por onde passasse. Mas Samuel, ainda assim, diga comigo, Samuel, ainda assim, era um homem comum. Era um homem comum. Ele não perdeu essa característica. Você e eu somos comuns. E é por isso que a gente não pode deixar o sobrenatural mentir pra gente. Porque às vezes a gente acaba achando uma coisa que não é. Por eu ser muito usado, parece que eu sou imbatível, né? Eu sou tremendo, ou que eu não falho, ou que eu não erro. Claro que eu erro, claro que eu falho. É claro que eu tenho dificuldade, e é claro que eu tenho horas que eu vou pensar coisas que Deus não mandou eu pensar.
Pode existir feitos meus que Deus não mandou eu fazer. Aí é onde entra o sentimento. Sabe qual é o sentimento? De servo, de filho de Deus, de amigo de Deus. Vocês já estão acostumados com essa frase, né? De discípulo do Senhor. É aí que a gente se arrepende, se lança e diz: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pensei como homem, mas eu não estou aqui em nome do homem, eu estou aqui em nome de Deus, né? Eu estou aqui em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então me perdoa. Eu sei que o Senhor sabe que eu não errei porque eu quis, mas é porque eu sou normal, né? Anormal é a sua glória, anormal é o seu poder, anormal é a sua ministração na minha vida, mas eu sou normal, eu erro. E este homem que bota esses 10 homens no bolso, né? Essas 10 referências da atualidade do século 21, ele um dia chega na casa de Jessé e vai ungir alguém a rei, porque Deus havia dito para ele: vai à casa de Jessé, porque ali existe o meu escolhido, ali existe um filho que eu vou designar como rei. E ele chega ali e ele olha os filhos de Jessé, guerreiros, fortes, robustos, bonitões, né? Tinha tudo para ser rei. Ainda bem que Jesus, Deus e o reino dele não olha pra gente assim, né? Senão eu tava mal pra caramba. Feio, baixinho, barrigudo, barbudo. Tava lascado, não tava? Meu Deus do céu. E ele chega na casa de Jessé com toda essa experiência e ele erra. Ele tem a sensação errada do que ele deveria fazer. Ele vai colocar a mão em um dos filhos, aí ele pega e Deus diz: não é esse. Depois ele pega o outro, não, também não é esse. E aí ele vai falando com os filhos e passa um, passa dois, passa três, e nada, e Samuel já começa a ficar desesperado, porque acabou os filhos. E ele olha para um lado, olha para o outro, e ele pensou com ele, né? Acredito eu: será que eu vim na casa errada? Né? Será que eu errei o endereço? Será que o GPS de Deus falhou? Né? Será que Deus me mandou para... Era para me mandar para a Vila Olímpia, me mandou para a Vila do João? Né? Mas Deus disse para ele: não, você não errou, não. E aí ele pergunta para o pai dos meninos: vem cá, acabou os filhos? Porque eu olhei todo mundo aqui, mas ainda não é nenhum desses. Aí o pai diz: não, ainda tem um. Diga comigo: ainda tem um. Ainda tem. Eu quero que você fique ligado no que eu estou falando, porque eu não estou contando uma história, eu estou falando a sua história. Ainda tem um. Diga: ainda tem um. Ainda tem um. Esse um é você. Esse um sou eu. Que não importa quantas pessoas passem na nossa frente, ainda tem mais um. Sou eu e você. Ou seja, nós não seremos esquecidos se nós estivermos adorando a Ele escondido, mas adorando a Ele. Nós podemos não estar na evidência, mas Deus nos evidencia por causa da nossa adoração. A gente pode estar no canto, mas Jesus nos traz para o meio. A gente pode estar atrás, mas a Bíblia diz que os últimos serão. Amém? É muito forte isso. E então vem quem? Quem? Davi. E todo mundo só pôde comer depois que Davi chegasse. Tinha pequenininho, anãozinho da história, que os irmãos deviam zoar, né? Brincar, botar apelido. Fala, pintor de rodapé, né? Brincar com ele. Fala, anão de jardim. Fala, magrinho. Fala, palito, porque ele era franzino, pequenininho, em relação aos irmãos. Fala aí, mionzinho. E ele continuou trabalhando para o pai, né? A Bíblia diz que ele trabalhava para o pai. O pai tinha orgulho do filho. Diga assim: não importa quem eu seja,
Não importa quem eu seja. Eu não posso deixar de dar orgulho ao meu Pai. Amém? Amém. Porque você só será coroado se você estiver dando orgulho ao seu Pai. Orgulho às pessoas que merecem que você faça isso. Pessoas que você tem gratidão. Pessoas que de alguma forma estão na sua vida para te ajudar, né? Estão na sua vida para contribuir. E aí a gente pode falar no reino físico, humano, pessoas que a gente tem como referência, mas podemos também falar no reino espiritual. Independente do ângulo que a gente enxergue, a gente tem que dar orgulho ao nosso Pai. E quando orgulhamos o nosso Pai, pode ter certo que o melhor de Deus está chegando. Pode passar um monte de gente na sua frente, mas o que é seu está guardado. Amém? O que é seu está guardado. E aí quando Samuel, antes de ver a Davi, chegar a Davi, Deus diz para Samuel, e aqui entra o início de tudo o que eu comecei a falar, porque na verdade eu não ia dizer nada disso, mas o Espírito de Deus queria falar, então eu estou falando, amém? Aqui eu volto ao início, e Deus diz para Samuel, Samuel, você está olhando com olhos comuns, você está olhando pela aparência, você está olhando o que parece ser forte, você está olhando o que parece ser bonito, você está olhando o que parece que me agrada, você está olhando o que parece que vai dar certo, você está olhando aquilo que todo mundo enxergaria, mas ainda bem que eu não sou todo mundo, eu sou Deus, né? Eu enxergo o homem por dentro, eu enxergo por dentro, eu enxergo o íntimo. E aí eu iniciei essa noite falando sobre o que nós realmente precisamos ouvir e ser diante de Deus. Porque às vezes até temos mudanças em nossos hábitos espirituais. Aí eu volto ao início. Temos a aparência de mudança espiritual. Conseguimos orar, conseguimos ler a Bíblia, conseguimos dar glória a Deus, conseguimos dar aleluia, conseguimos até dar uma palavrinha de 5 minutos, conseguimos até discutir a Bíblia com o irmão, porque já adquirimos um outro hábito, né? Mudamos alguma coisa, mas o que Deus quer que você mude não são hábitos espirituais apenas. Deus quer que nós mudemos a nossa vida por inteiro, não pela metade. Porque não adianta ter hábitos aparentemente saudáveis se a alma não é saudável. Se a alma não reflete o hábito que você adquiriu. Parece uma mentira, né? Parece uma inverdade o que eu estou dizendo, mas se eu parar e fazer você pensar, você vai ver que é verdade. Quantas pessoas dobram o joelho, oram aqui, mas não têm autoridade para com Deus? Quantas pessoas podem dobrar os seus joelhos para clamar ao Senhor, mas não têm autoridade quando usam dessa palavra? Muitas pessoas conhecem um pouquinho, lê um pouquinho, já aprendeu a mexer um pouquinho, mas esse pouquinho não reflete a verdade da sua alma. O que eu e você precisamos é adquirir conceitos espirituais e não hábitos espirituais. Ajuda a gente mudar os hábitos, né? Mas tem muita gente que muda o hábito. Vou citar um exemplo simples para você entender. Tem muita gente que muda o hábito de comer, porque não quer engordar, não é? Então ele muda o hábito, ele agora come diferente. Mas senta com ele e começa a falar de comida perto dele. A mente dele ainda é de gordo. Você está dando para entender? Ele mudou, ele agora só come alface, arroz integral. Mas quando você começa a conversar com ele, a mente dele ainda é de gordo. O que eu estou tentando dizer?
o pensamento dele, ele criou um novo hábito, mas ele não conseguiu ainda, de verdade, se transformar em alguém que mude por completo e que na sua mente ele sinta e diga assim: eu não tenho mais necessidade de comer uma picanha cheia de gordura. Até porque, por muito e muito tempo, isso me fez mal. Aí ele não mudou o hábito, ele mudou a consciência. Deu para entender? Aí, ó, estão falando de você aí, ó. Eu estou usando o exemplo para que você entenda o que eu estou falando no reino do Espírito. Às vezes mudamos o hábito, mas não mudamos a mente. A gente até força, glória a Deus, mas na igreja ao qual o evangelho é pregado, e principalmente aqui eu tenho oportunidade de falar, eu não quero que os crentes dessa igreja mudem seus hábitos aqui dentro. Eu quero que eles mudem a consciência. Senão não adianta. Aqui dentro, ripa lá para trás, chupa bala house, sirique canta, sirique louva, mas quando chega lá, pula na garrafa, desce na garrafa, enfia a garrafa, faz tudo na garrafa. Só o sangue do cordeiro. O que adianta? Aqui dentro ele canta: só o Senhor é Deus. E lá fora, tô namorando todo mundo. A mente dele, é verdade, mas é verdade. A mente dele não foi mudada. Ele mudou o hábito aqui, porque aqui não pode. Não, eu mudei o hábito. Eu não canto mais isso. Mas quando o negócio faz tum, 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 aí já começa, né? Aí a perninha já começa. Quem está entendendo isso aqui? Irmão, quando nós mudamos o hábito e a consciência, a música pode fazer tum-tum, tatá, titi, tô nem aí. A gente não vai sofrer mais. Então tem gente que o evangelho é uma tortura. Sabia? Tem gente que o evangelho é uma tortura e não uma libertação. Ah, mas ser crente é muito difícil. Não é que ser crente é muito difícil. É você que é muito difícil de querer ser crente. De querer amadurecer no evangelho. Amém? Essa é a mudança. Essa é a diferença. Aí a Bíblia diz, uma frase linda, um texto lindo: então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E aí Samuel descobriu que não era o hábito de ser forte, o hábito de lutar, o hábito de ser o cara. Samuel teve que entender que Davi, ele não tinha nenhuma dessas prerrogativas a princípio, mas Deus sabia que Davi tinha um coração que Deus podia usar com força e com propriedade. Amém? Porque, escute só isso aqui, é muito mais fácil transformar um pastor de ovelha em um guerreiro do que pegar um guerreiro e fazer ele ser transformado em um homem que seja segundo o coração de Deus. Amém, bebê? É muito mais fácil pegar um pastorzinho, um homem que não significa nada diante dos outros, e transformar ele num guerreiro, do que pegar um guerreiro e transformar ele num adorador. Sabe por quê? Porque as pessoas se acham autossuficientes. Mas a minha suficiência está naquele que reina e vive para todo sempre. E se você entendeu esta simples palavra, aplauda e glorifique.